Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou com essa de saber e eu convido você a acompanhar esse vídeo onde irei falar de um assunto muito interessante que sempre cai nas provas de vestibulares ou também às vezes na prova do Enem. Então, meu nome é Marcelo Felipe e mais uma vez eu convido você a assistir esse vídeo sobre a sistemática das plantas, ou seja, a sistematização das plantas. Então, para começar, eu acho que vocês já devem ter percebido uma grande abundância e diversidade de plantas no nosso planeta, né? Então, a sistemática ela vai trabalhar um pouco disso. Como é que essas plantas elas conseguiram se adaptar até as condições atuais e quais foram esses processos evolutivos no passado, no decorrer, né, dos anos, dos tempos. E para começar, essas plantas elas vão ser derivadas de um ancestral comum das algas verdes presentes nos oceanos, né? E que vão ter características em comum, que são a clorofila e os cloroplastos, que são a tonalidade da cor verde, que é a clorofila, e o cloroplasto, que vai ser uma organela também, que vai trabalhar no processo fotossintético, que vai dar essa característica de organismo autotrófico para a planta, de realizar o seu próprio alimento no processo fotossintético. Então, a partir desse ancestral comum das algas, vão surgir as primeiras plantas a ocupar a superfície terrestre, que são as briófitas, que são mais comum, né? Todo mundo conhece, que são os musgos, aquelas plantinhas pequenas, ou limo, que muitos conhecem. E tem uma imagem aqui, ó, dá para vocês verem. E essas plantas elas vão ser plantas avasculares, ou seja, elas não vão ter vasos condutores de seiva, de água, e elas vão ter essa troca de nutrientes e de água através de fusão, ou seja, de célula para célula. Elas vão passar essas substâncias de uma célula para outra. E também elas não vão ter estruturas que vão ser chamadas de raízes nem folha nem caule. Vão ser raizoide, cauloide e filoide, que são estruturas similares, mas não têm a mesma complexidade, né? E elas vão ter também algumas fases de reprodução, que são duas fases de reprodução. Que a primeira fase é a fase assexuada, né? Onde não vai ter uma troca direta de gametas, ou seja, essa fecundação ela vai ocorrer na dependência da água. Então, quando chove, aí as gotículas de água que caem sobre essas plantas, elas irão liberar os esporozinhos, onde eles irão ser fecundados ali no processo da água. E a partir disso, esses gametas fecundados, gerados, eles irão ser gerado, na verdade, ser desenvolvido em uma outra planta, em uma outra estrutura, que vai ser a osfera, onde vai gerar esse gametófito, e a partir dali ele vai ser gerado e desenvolver. Quando começa o seu desenvolvimento, ele eclode e a planta libera num substrato. E a partir dali ele começa a se desenvolver, né, com condições adequadas. Então, com esses processos, esse mecanismo, com o passar do tempo, começa a surgir, a desenvolver, na verdade, se adaptar outras plantas que são classificadas didaticamente como pteridófitas, que são plantas que vão ter algumas características em comum com as briófitas, principalmente no requisito reprodutivo, que vão depender da água, mecanismo aquático para reprodução, mas que vai ter estruturas diferentes. Estruturas essas que são relacionadas ao seu corpo, ao seu organismo, que elas vão agora possuir vasos condutores de seiva e matéria bruta, como água e sais minerais,
E também vão ter estruturas agora mais rígidas, mais enrijecida, um pouco mais dura, né? E, e não vai ser diferente das briófitas, elas vão ter agora raízes, que vão estar mais adaptadas ao processo de absorção de nutrientes, caule, com presença, esses dois também, de xilema e floema, e também folhas, que vão ser agora mais complexas do que as briófitas. Não diferente das briófitas, as pteridófitas elas vão desenvolver, se reproduzir, na verdade, com dependência à água, né? Vai precisar da água como uma fonte, de um mecanismo que vai auxiliar no seu processo, reprodutivo. Só que um pouco diferente, as briófitas ela tem essas estruturas reprodutivas, onde vai gerar, desenvolver o embrião na sua parte mais apical, na parte de cima da sua estrutura, e enquanto as pteridófitas vai ser mais na parte inferior da folha, como no caso da samambaia, que é mais visível. Vocês já deram para perceber, eu acho que já perceberam, na verdade, alguns pontinhos na parte inferior da folha, onde aqueles pontinhos são correspondentes a estruturas que vão ser desenvolvidas, os esporos. Aquelas estruturas são chamadas de soros. É ali onde começa a desenvolver a parte gametófita da planta. E aí, com o maturamento dela, ela irá soltar, desprender aqueles botãozinhos, vamos dizer assim. E esses botãozinhos agora vão estar no substrato e dependendo da água para começar a juntar os gametas masculinos e femininos para gerar uma nova planta, um esporófito, que já vai ser uma estrutura mais complexa, desenvolver uma estrutura mais complexa dessa planta, começar a desenvolver. E a partir desse grupo, na verdade, botânico, esse grupo de plantas, começa a desenvolver, outro grupo, que é um grupo parafilético, que são as gimnospermas, né? Elas vão ter algumas características dos outros grupos antepassados, como as briófitas e pteridófitas, como no caso da coloração, da clorofila, do cloroplasto, da celulose em sua estrutura. E só que diferente das demais, e principalmente das briófitas, elas vão ter vasos condutores de seiva, assim como as pteridófitas, que é o xilema e floema. Mas o seu mecanismo reprodutivo, ele também vai ser diferente desses outros dois grupos antepassados, que agora não vai depender mais da água como uma forma reprodutiva, um mecanismo, uma via reprodutiva, mas sim do vento. Então essas gimnospermas elas vão ter áreas onde irão produzir os pólens, que é os estróbilos masculino, e que vai ser dispersado pelo vento até chegar nos estróbilos femininos, né? Que é ali onde vai desenvolver o embrião e desenvolver a semente. Então pode desenvolver várias sementes, onde, como no caso que eu falei da araucária, que é aquele pinho, né? Araucária onde possui várias sementes, e essas sementes elas são nuas, não tem um revestimento para proteger. E com o passar do tempo começa a surgir um outro grupo de plantas, um grupo parafilético também, que são as plantas com flores, a angiospermas. Então, diferente das gimnospermas, que são um grupo botânico que possui sementes, porém sem proteção e sem flores, as angiospermas elas vão ter agora o desenvolvimento de flores e com uma proteção, que é o fruto, que vai envolver
essa semente e vai proteger. Então esse fruto ele vai servir não só como proteção, mas como mecanismo de nutrição e também como um fator de dispersão, né? Ele vai atrair animais para auxiliar, né, o processo de dispersão, levar essa semente para longe, né? Então, em vez de comer as próprias sementes, como no caso das araucárias, agora os animais eles podem comer o fruto e carregar essa semente, né? Como eu falei. E essas angiospermas é um grupo mais diverso que possui mais visivelmente que a gente conhece. Então, basicamente todas essas plantas que a gente conhece ao nosso redor, aqui na região, elas são classificadas como angiosperma, que ela possui a flor como agora um órgão reprodutor, né? Essa flor ela vai ter um receptor feminino que vai ser a antera e os estigmas que vão estar ao redor, né? Produzindo os grãos de pólen. Então, os grãos de pólen eles podem ser levados para a antera por fatores bióticos ou abióticos. Abióticos, como no caso do vento, e bióticos, como no caso de insetos, principalmente, ou beija-flor, ou qualquer outro animal que vai atuar ali na condução do transporte desse pólen até a antera. De angiospermas, eles vão possuir também grande diversidade em relação aos caules, às raízes e principalmente às folhas, né? A gente pode encontrar plantas com raízes fasciculadas em forma de cabeleira, raízes pivotantes com um eixo central onde bifurca várias outras raízes, caules subterrâneos, caules trepador, folhas com diversos formatos, diversas nervuras, com grande diversidade, né? E com grande importância, principalmente para a nutrição humana, a economia, porque basicamente tudo é de origem de plantas e principalmente as angiospermas, né? Como no caso que eu estou aqui sacudindo, o algodão que vem de uma planta de angiosperma, que é derivado do fruto do algodão ali, que serve como uma forma de dispersão pelo vento da semente, né? Então, basicamente é isso. Espero que o vídeo ajudou vocês a compreender um pouco sobre essa diversidade botânica e como ela se organiza e e, e qualquer coisa vocês podem deixar os comentários aqui, alguma dúvida que a gente vai estar ajudando vocês a solucionar algumas dessas perguntas, tá? Então, obrigado e até a próxima.